Olá, sexto ano! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero sim que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando. E eu gostaria de saber como é que foi o seu final de semana, o que você aproveitou aí para fazer no seu sábado, no seu domingo. Conseguiu fazer coisas divertidas, coisas que você gosta, tirou um tempinho para ficar com a sua família, participar de momentos importantes? Bom, espero que sim, que você tenha aproveitado muito bem esse final de semana. Hoje nós reiniciamos as nossas aulas, as nossas videoaulas. Eu deixei aqui no quadro o cabeçalho da aula de hoje, da Escola Terra Mater. Hoje, então, segunda-feira, dia 4 de maio, nós ainda estamos estudando o conteúdo substantivo e com base nos exercícios que nós realizamos, nós vamos verificar se nós somos capazes já de empregar intencional e adequadamente o substantivo como recurso expressivo. A aula de hoje tem algumas etapas. A primeira etapa é a meditação. Você recebeu junto com esse material um link que direciona para uma meditação guiada por um dos professores, não é? Hoje a professora Amanda guiou a meditação nossa. Eu farei a correção dos exercícios e deixarei uma atividade para que vocês possam realizar, ok? Vamos lá então, queridos. Página 46, parada obrigatória. Na parada obrigatória, há um texto que é base para as questões 1 e 2. Eu vou começar fazendo a leitura deste texto, então, por favor, acompanhem comigo a leitura. Somos a Ciência Hoje das Crianças, uma revista feita pelo Instituto Ciência Hoje para despertar a curiosidade de meninos e meninas como você. Queremos mostrar que a ciência pode ser divertida e que está presente na vida de todos nós. Folheando a CHC, você vai conhecer os mascotes da revista, os dinossauros Rex e Dinah, além do zangão Zíper. Vira e mexe, essa turma aparece para apresentar animais ameaçados de extinção, fazer descobertas sobre o passado da Terra, conversar sobre o futuro, responder a perguntas muito intrigantes e ajudar os leitores a fazer experimentos. Como eles são tão sabidos? Os cientistas é que contam tudo para eles, mas não espalha. Bom, turma, vamos lá então. Deste texto foram tiradas duas frases e dessas frases foram tiradas duas palavras, ok? Duas palavras de cada frase. Vamos lá então. A primeira frase, vocês vão perceber ali que nela tem duas palavras que estão sublinhadas, assim como na segunda. O enunciado da questão 1 nos pede o seguinte: considerando todas as categorias de substantivo estudadas, primitivo, derivado, próprio, comum, concreto, abstrato, simples e composto, classifique os que estão em destaque nas frases seguintes. Bom, a primeira frase. Uma revista feita pelo Instituto de Ciência Hoje para despertar a curiosidade de meninos e meninas como você. As palavras que estão destacadas, que pede a nossa avaliação quanto à classificação, são as palavras revista e curiosidade. Bom, seguindo aquela ordem que está ali no enunciado entre parênteses, nós temos que classificar essa palavra, então, como ou primitiva ou derivada, como próprio ou comum, como concreto ou abstrato, como simples ou composto. Eu deixei aqui no quadro, vou fazer a anotação deste primeiro exercício para que vocês possam acompanhar. Bom, primeiramente, turma, a palavra revista, ela é primitiva ou ela é derivada? Ela dá origem a outras ou ela vem de uma origem de uma outra palavra? E aí, como você classificou? Como primitiva ou como derivada? Certamente essa palavra é primitiva. Nós vamos classificar essa palavra como própria ou palavra comum. Bom, essa palavra revista, ela está trazendo de forma específica uma revista ou ela está falando de uma revista de forma genérica? Se eu tenho, por exemplo, revista Veja. Veja é um nome que se refere a uma revista específica. É um nome próprio. Revista é um termo genérico, um termo amplo, não se refere a um ser específico. Então, neste caso, é um substantivo comum, ok?
Na sequência, ele pede para que nós classifiquemos essa palavra como concreto ou abstrato. Essa palavra ela é classificada, né, como um objeto. Então, se eu tenho uma palavra que é classificada como uma coisa, como objeto, eu posso tocá-la, eu posso visualizá-la, então dessa forma eu posso classificá-la como uma palavra concreta. E ainda temos mais um espaço ali para preenchermos. É um substantivo simples ou composto? Ele é formado por uma palavra ou termo ou é formado por mais de uma palavra ou termo? Somente por uma palavra, então é um substantivo simples. A palavra curiosidade, na linha de baixo. Primitivo ou derivado? E aí? Como você classificou essa palavra? Esta palavra classifica-se como primitiva. Como substantivo primitivo. Classificamos essa palavra como próprio, como substantivo próprio ou substantivo comum. Nós vamos classificá-la como substantivo comum, justamente pelo fato de não nomear um ser específico. E aí, a curiosidade, ela existe por conta própria ou ela depende, ela é um estado que depende, que a sua existência depende da existência de outra pessoa? Alguém precisa ter curiosidade para que ela exista? Sim, ela é um substantivo abstrato. Simples ou composto? E aí, essa palavra é formada por um termo ou mais de um termo? Uma palavra ou mais de uma palavra? Somente uma palavra. Então, um substantivo simples. Letra B. Vamos ler a frase, acompanhem comigo. Apresentar animais ameaçados de extinção, fazer descobertas sobre o passado da Terra. Nós temos a palavra extinção. Podemos classificar essa palavra como uma palavra primitiva, porque ela não deriva de outra. Substantivo primitivo. Nós temos a solicitação ali, se é para dizer que é um substantivo próprio ou comum. E aí, está nomeando algo de forma específica? Não, de forma genérica, né? Então é um substantivo comum. Extinção, substantivo concreto ou abstrato? Para que ela exista, ela depende de alguém que faça essa ação? Sim, depende. Então é um substantivo abstrato. Simples ou composto? Totalmente simples. E a última palavra, terra. Primitivo ou derivado? Primitivo, não é? Porque um exemplo de palavra derivada seria terráqueo, terreno. Então vamos ver aqui. É um substantivo primitivo. Próprio ou comum? E aí, existem diversos planetas. Cada um recebe um nome. Terra é um nome que se refere a um planeta específico. Dessa forma, eu tenho um substantivo próprio, diferente dos outros que eram todos simples. Está nomeando de forma específica um planeta. Concreto ou abstrato? Sem dúvida, concreto. E ele é simples ou composto? Simples, não é? Uma única palavra para formá-la. A número 2 nos pede uma resposta, talvez pessoal, a respeito da importância da ciência para a vida humana. Então, o enunciado nos diz o seguinte:
Com base na leitura crítica do texto, expõe a sua opinião sobre a importância da ciência para a vida humana. Você conseguiu refletir sobre a importância, sobre a relevância que a ciência tem para a vida do homem? Sem dúvida, mais do que nunca, eu diria, a ciência tem mostrado a sua importância, desempenhando um papel valiosíssimo nos dias de hoje. Por exemplo, estudando sobre esse novo vírus que tem acometido o mundo, buscando entender como esse vírus atua no organismo, procurando desenvolver também uma vacina para combater o Covid-19. Então, olha a importância dos cientistas em relação a esse contexto atual. Sem dúvida, nós podemos dizer que a ciência contribui muito para o desenvolvimento de diversas áreas que beneficiam a qualidade de nós, dos seres humanos. Como, por exemplo, na área da saúde, como eu citei o exemplo, na mobilidade urbana, o lazer e tantas outras coisas que a ciência tem contribuído para proporcionar benefícios, uma qualidade de vida melhor ao homem. Próxima questão faz referência ali a um poema da Neucélia Félix intitulado Girassol. Vamos fazer a leitura deste poema? Acompanhe comigo, por favor. Girassol, tão grande que nasceu em meu quintal. Para você não havia espaço e isso não se tornou mal. Demorei a perceber, quando vi já estava assim, tão grande entre as plantas do meu pequeno jardim. Entre espinhos da roseira, ergueu-se imponente, girassol tão grande e belo, que convida o olhar da gente, a te olhar e admirar com o seu amarelo dourado, a te olhar olhando o sol, quem te vê fica encantado. Assim como você, girassol, há muita gente que mesmo pressionado, sufocado, é ousado, não desiste, segue em frente. Lindo este poema, não é? Bom, com base na leitura, responda as questões propostas. O poema de Neucélia Félix é narrativo, pois foi produzido com base no relato de qual acontecimento? Bom, no poema é narrado o processo de nascimento do girassol no quintal de uma residência. E embora lá houvesse diversos elementos que pudessem dificultar o seu crescimento, como espinhos de roseira e outras plantas, ainda assim ele sobreviveu. Há também nesse poema a presença de elogios sobre a aparência do girassol e uma relação com a atitude de algumas pessoas que, mesmo diante de desafios, de percalços, dificuldades na vida, não desistem e seguem para superá-los. Ok? Próxima questão. Na página seguinte. A palavra girassol é classificada como um substantivo composto? Lembra-se que lá na tabela da classificação dos substantivos nos diz o seguinte sobre substantivo simples ou composto. O simples constitui-se apenas de uma palavra ou um termo. O composto constitui-se de mais de uma palavra ou um termo. A palavra girassol ela é composta por duas palavras, pelo verbo gira e pelo substantivo sol. Então é sim uma palavra composta, um substantivo composto. A letra C nós faremos em sala de aula, porque essa é uma atividade que nós faremos em dupla, ok? Número 4. Leia a manchete a seguir e faça o que é pedido. Pipoqueiros de Belo Horizonte mantêm serviço à moda antiga. Segundo a Prefeitura, existem 80 pipoqueiros cadastrados na capital. Este é um trecho de uma notícia sobre esse fato, sobre esse acontecimento. Então, eu tenho aqui apenas um trecho, que é a manchete desta notícia. Nos pergunta o seguinte: por que foi utilizada a expressão a moda antiga para fazer referência ao modo de trabalho dos pipoqueiros? Bom, a expressão a moda antiga foi utilizada, faz referência para indicar que os pipoqueiros continuam fazendo pipocas com carrinhos simples e antigos, a fim de preservar hábitos que são convencionais e também sem uso de recursos tecnológicos. A última questão: retire da manchete um substantivo derivado e escreva a palavra primitiva da qual ele derivou. Aqui pede para nós fazermos duas coisas. Primeiro, encontrar no texto uma palavra derivada e depois mencionar na resposta a palavra da qual esse substantivo derivou.
você encontrou como substantivo derivado, acredito, a palavra pipoqueiro, e a palavra primitiva, o substantivo primitivo que dá origem a pipoqueiro é pipoca, ok? Turminha, nossa aula se encerra aqui. Hoje foi dedicada à correção desses exercícios e eu gostaria de que você fizesse nesse momento uma reflexão, uma avaliação sobre como foi a sua compreensão desse conteúdo que nós estudamos. Você conseguiu compreender a função de um substantivo? A função dele é de dar nomes. Você também percebeu que o substantivo é uma classe gramatical variável, ou seja, sofre variação de número, de gênero e de grau? Conseguiu entender também que o substantivo pode ser classificado de diversas maneiras, como simples, concreto, abstrato, próprio, comum? Pois bem, nós encerramos este conteúdo aqui. Eu gostaria que vocês realizassem como atividade a construção de um mapa mental sobre esse conteúdo, ou que vocês fizessem um resumo sobre as características dessa classe gramatical estudada. Na próxima aula, quarta-feira, nós iniciaremos o estudo de uma outra classe gramatical chamada adjetivo, ok? Eu desejo a você bons estudos e até a nossa próxima videoaula.